Alô, galera, tudo bem? Hoje a gente vai gravar aqui uma aula de geografia, da parte de geografia do Brasil, e a gente vai falar sobre urbanização. Na verdade, a gente já falou sobre esse assunto, a gente começou a conversar sobre a urbanização do Brasil, né, especificamente, o processo, e agora a gente vai falar sobre conceitos de urbanização, que não necessariamente se encaixam exclusivamente dentro da parte de geografia do Brasil, mas se encaixam aí dentro do conceito de urbanização. Então, eu vou compartilhar minha tela com você aqui, porque eu quero mostrar umas imagens e uns conceitos aqui que eu acho que são importantes para você registrar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha imagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero tratar com você aqui é mostrar para você e dizer para você o seguinte, que a relação que existe entre as cidades hoje no mundo, essas cidades elas formam aquilo que a gente chama de uma rede urbana. Por que rede? Esse é um conceito muito importante de geografia, porque é um conceito no sentido de que essas cidades possuem e travam entre elas relações. Relações, então, que de alguma maneira interligam. Então, essas cidades, elas fazem um papel como se fosse assim, a gente usa essa expressão, de que elas fossem os pontos fixos dessa rede. Então, é como se fossem os nós, quando você estivesse montando uma rede, você quer juntar uma linha na outra, o que você faz? Você dá um nó. E a partir desse nó, uma outra linha que junta com outra dá outro nó. E uma outra linha que dá outro nó, e com isso você forma uma rede. E essa rede, obviamente, ela se mantém unida justamente em função do quê? Dessas linhas que interligam estes nós. Gente, desculpa aí, tem um cara tocando buzina aqui, né, vendendo pão na rua. Você deve estar ouvindo aí, mas isso faz parte das gravações das aulas hoje em dia. Então, assim, essa rede de cidades, onde as cidades fazem o papel dos nós, daquele que a gente chama dos fixos dessa rede, na verdade, tem relações. O que é uma relação entre uma cidade e outra? Relações comerciais, relações políticas, né? Fluxos em geral, fluxos de informação, fluxos de capital, fluxos de pessoas, então, de empresas, de produtos. Então, na verdade, isso é o que a gente chama de rede urbana. Agora, dentro dessa rede, existe uma hierarquia. Por que existe uma hierarquia? Porque, na verdade, nem todas as cidades têm exatamente o mesmo papel. Nem todas as cidades têm o mesmo nível de importância dentro dessa rede. Numa rede comum, todos os nós, a princípio, fazem o mesmo papel. Mas numa rede de cidades, você tem cidades que exercem papéis mais importantes, até por conta das suas características, até por conta dos países onde elas se localizam, até por conta da quantidade de, vamos dizer assim, atores que ela, de alguma maneira, concentra. Atores no sentido de grandes empresas, grandes instituições, centros de pesquisa, então bancos. Então, assim, quanto mais essas cidades concentram essas instituições que têm um peso importante nessas relações, mais importantes elas são. Então, elas ocupam um papel, obviamente, mais relevante nessa hierarquia que eu estou te explicando aqui. Essa imagem que você está vendo aí é o que a gente chama de hierarquia urbana. Existia um modelo antigo, clássico, existe o modelo atual. Essa hierarquia entre as cidades, ela tanto pode ser global, quanto ela pode ser nacional, ou seja, dentro de um país existem cidades que exercem um papel mais relevante, ou seja, elas estariam no topo dessa cadeia de relação, e outras cidades menos relevantes, né? Então você tem aí o esquema clássico, no qual as cidades mais relevantes,
que exercem esse papel mais fundamental para o funcionamento dessa rede seriam as metrópoles nacionais, ou seja, aquelas que exercem influência sobre todas as outras cidades que fazem parte dessa rede. Em princípio, exercem sua influência sobre todo o território do país. No caso do Brasil, para citar exemplo, seria principal hoje São Paulo. Segundo lugar, Rio de Janeiro e apenas no aspecto político, Brasília. Abaixo dela viria a metrópole regional, ou seja, numa hierarquia, quase que uma coisa militar mesmo, entendeu? Então a metrópole regional estaria imediatamente abaixo da metrópole nacional. Seria aí o caso de Recife em relação ao Nordeste, seria o caso de Porto Alegre em relação ao Sul, seria o caso de Belém em relação ao Norte. E a relação entre essas duas cidades era uma relação de linha direta, ou seja, somente a metrópole regional, de alguma maneira, se comunicava com a metrópole nacional. E assim era com o centro regional, e assim era com a cidade local, e assim era com o, vamos dizer assim, o último cara da cadeia, que era a vila, ou seja, uma mini cidade, um mini lugarejo que tinha que cumprir essa hierarquia, no sentido de, olha, as vilas só se comunicavam diretamente com as cidades locais, que por sua vez só se comunicavam com os centros regionais e por sua vez com as metrópoles regionais e com as metrópoles nacionais. Só que isso mudou. O que foi o grande fator de mudança nesse processo? Simplesmente o fato de que as cidades hoje essa rede se expandiu. Então não é uma linha única que liga a vila ao centro, a cidade local ao centro, a metrópole regional e a metrópole nacional. Na verdade, hoje existe uma teia de relações. Então, no momento que você expande essa rede, você começa a ter linha que liga diretamente a vila à metrópole nacional. Você começa a ter uma linha direta que liga a cidade local à metrópole nacional. Mas que linha é essa? Relações comerciais, uma empresa que se localiza numa pequena cidade e vende seus produtos diretamente na metrópole. Um banco que se localiza numa cidade local e que se comunica diretamente com a sede, né? Uma prefeitura de uma cidade local que se comunica diretamente com o governo federal. Então, essas relações deixaram de obedecer àquela hierarquia tradicional. Hoje existe uma teia de relacionamentos. Ou seja, não existe mais essa noção tão clara de que uma cidade é o topo da cadeia e só se comunica diretamente com aquela que está imediatamente abaixo e, por sua vez, só se comunica com a que está imediatamente abaixo. Não, as relações hoje se expandiram. No que você tem essa relação em nível global, né, você começa a ter um novo conceito de cidades, que uma cidade que faz parte de uma rede nacional é uma coisa, mas tem cidades que fazem parte de uma rede global. Então, essas cidades começam a ser chamadas de cidades globais. Então, eu queria mostrar para você o conceito, rapidinho, vou ler o conceito do que é uma cidade global. São centros de poder político, está aí projetado na tua tela. Centros de poder político, tanto nacional como internacional, e de organização governamental. Centros de comércio nacional e internacional, agindo como entrepostos para seus países e, às vezes, para países vizinhos. Ainda, centros bancários, de seguros, serviços financeiros em geral, centros de atividade profissional avançada, na medicina, no direito, em estudo avançado e de aplicação de conhecimento científico na tecnologia, centros de acúmulo de informação e difusão através da mídia de massa, centros de consumo, sejam de artigos de luxo a uma minoria ou de produtos de produção em massa, centros de artes, cultura, entretenimento e de atividades auxiliares relacionadas. Ou seja, cidade global é uma cidade que, em princípio, reúne todas essas características. Sede de empresas,
instituições governamentais, instituições financeiras, centros de pesquisa, grandes universidades, laboratórios, produção de tecnologia, moda, cinema, mídia, entretenimento, tudo, a princípio, que faz com que essa cidade exerça uma influência muito grande nas outras. Então, ela acaba adotando um papel relevante. Note que, em momento nenhum, eu estou falando sobre tamanho. Eu estou falando sobre relevância. Uma cidade pode ser relevante sem ser necessariamente uma cidade tão grande. Agora, todas elas têm a mesma relevância? Não. Então, aqui, ó, categorias de cidades globais. Cidades alfa, cidades alfa mais, 2 mais, cidade alfa mais, cidade alfa são as cidades mais importantes. Depois você tem as cidades menos importantes, está aqui, ó, cidades globais alfa, né? A princípio são as principais cidades do mundo, Nova York, Paris, Tóquio, Londres. Cidades um pouquinho abaixo, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, São Paulo. Cidades que são consideradas beta, ou seja, uma segunda, como se fosse uma segunda divisão, Sydney, Toronto, Zurique, Bruxelas, Madrid, Moscou, Seul, e cidades gama, ou seja, uma terceira divisão em relação à sua relevância global. E aí tem Amsterdã, Boston, Estocolmo, Roma, Barcelona e Rio de Janeiro também é considerado uma cidade global nesse sentido. Agora, então você viu que é uma questão de relevância. Em momento nenhum eu estou falando sobre a questão do tamanho da cidade. Quando a gente se preocupa apenas com a questão do tamanho, ou seja, eu estou preocupado, eu estou avaliando a quantidade de habitantes que moram nessa cidade, eu já não estou mais preocupado se essa cidade é global, eu não estou mais preocupado se ela tem uma questão de relevância ou não. Então, quando a gente leva em conta apenas o número de habitantes, a gente chegou a uma outra categoria de cidade e uma outra classificação, que é o caso de uma lista de cidades chamadas de megacidades, que, em tese ou em definição, são cidades que apresentam uma população maior do que 10 milhões de habitantes. Veja que não importa se essa cidade é relevante, se ela tem tudo aquilo que a outra lá que a gente falou, instituições, empresas, centros de pesquisa, museus, centros de moda, não, isso tudo não importa. Basta ter 10 milhões ou mais de habitantes para ser classificado como uma cidade global. E repare que para ser uma mega cidade. Agora, repare que para ser uma cidade global, não importa o número de habitantes, a gente levou em consideração quantos habitantes tem em Nova York, em Amsterdã, em Moscou, em Seul. Tem cidades ali que têm 300 mil habitantes, mas são relevantes nessa rede global. Então, repare que essa aí é a lista das cidades, megacidades, as maiores, né? Tem cidade com 30 e tantos milhões de habitantes, tem cidade com 10 milhões e 500 mil. Só para você ter uma noção, esse número vem crescendo. Então, em 1950, você tinha apenas 0,9% das cidades do mundo como megacidades. Está aí, ó, só as vermelhinhas. Princípio Tóquio, provavelmente aqui pela localização Londres, Moscou, Nova York. Em 1950, você não tinha nenhuma megacidade da América do Sul, por exemplo. Só que esse número vem crescendo. E a probabilidade é de que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, a gente vai ter 40 megacidades no mundo. E a maioria em países pobres. Qual é o grande problema? É que as megacidades são um poço de problema. Então, essa imagem aí é uma imagem distribuída por uma instituição internacional de proteção ao meio ambiente, que é uma montagem, lógico, mas mostrando que, no fundo, cidades muito grandes são um poço de poluição, péssima qualidade de vida, violência. Então, é uma questão que a gente precisa repensar se está certo a gente juntar tantas pessoas assim vivendo em uma cidade sem que ela tenha infraestrutura suficiente para absorver essa população. Falou? Então,
Fiquem bem, grande abraço para todos, encerro a aula aqui e na outra aula a gente fala sobre outros conceitos de urbanização para fechar esse assunto. Forte abraço. Tchau, tchau.